Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a técnica na prática. Então a pessoa está sentada à minha frente, eu estou aqui na minha cadeira de atendimento, eu pego uma folha, pode ser uma folha de qualquer cor, eu pego uma folha de papel chamex, ou pode ser um emborrachado maior, vai depender da sua mesa, do lugar que você tem disponível. Eu pego uma folha de papel em branco, chamex, e vou primeiro dirigir a pessoa a alguns momentos de respiração. Então eu vou pedir que ela preste atenção na sua respiração, respire fundo, observe o ar entrando nas suas narinas, observe o ar saindo das suas narinas, identifique 5 sons, perceba as cores à sua volta, e agora preste atenção nessas peças enquanto você presta atenção na sua respiração. Faça conexão com essas peças. Observe cada uma delas enquanto você presta atenção na sua respiração. Respira fundo. E agora você vai, olhando para essas peças, sem pensar muito, olhando rapidamente e seguindo os seus impulsos, você vai escolher 5 peças e colocar aqui no campo. O tempo está passando, é uma forma de pressionar o meu cliente para que ele haja rapidamente. Então o cliente vai, por exemplo, escolher 5 peças aleatoriamente e vai colocar no campo. Muito bem. A partir desse momento, eu então não tenho mais a necessidade do tempo, está tudo ok. Agora eu vou pedir, quando você olha para essa peça, faça conexão com essa peça. Quando você olha essa peça, quem vem à sua mente? A pessoa vai falar o nome de alguma pessoa, eu vou anotar. Se ela falar, não me vem ninguém à mente, ou se estiver pensando muito tempo, fala, não tem problema, é só se vier naturalmente. Presta atenção nessa peça. Quando você olha essa peça, quem vem à sua mente? A pessoa vai falar o nome de uma pessoa, eu vou colocar aqui, anotar e saber qual é a conexão com aquela pessoa. Faça conexão com essa peça. Quando você vê essa peça, quem vem à sua mente? E a pessoa então vai me falar o nome, eu também vou anotar o nome dessa pessoa que está relacionada a essa peça. Aí eu venho. E essa peça? Quando você faz conexão com essa peça, conexão visual, quando você olha para essa peça, quem vem à sua mente? Então a gente não toca as peças, apenas aponta aproximando, tá? Não tira as peças do lugar, deixa do jeito que está. Não põe a mão mais. Então quem vem à sua mente? Aí ela vai falar o nome, eu vou anotar. Muito bem. Essa peça, quem vem à sua mente quando você olha essa peça? E aí ela vai me falar. Muito bem. Essa é a primeira parte. Identificada as pessoas da peça, vamos supor que aqui não tivesse ninguém que representasse a pessoa, a minha cliente. Então eu vou pedir que ela observe mais uma vez essas peças que estão aqui disponíveis, escolha uma para representar você e coloque no campo. Então a pessoa vai pegar uma peça e vai colocar no campo. Muito bem, aí eu vou anotar aqui a rainha, a pessoa ali. Aqui tem pai e tem mãe? Ótimo. Não tem pai e não tem mãe? Então eu vou buscar ali no campo. Mas eu vou, antes disso, eu vou perguntar para ela. Observe mais uma vez essas peças, veja se tem alguma que está te pedindo para entrar no campo. E isso quer dizer que ela recusou, ela excluiu aquela pessoa. Tem alguém te pedindo para entrar no campo que ela não lembrou? Então vamos supor que ela pegue essa peça e coloque aqui mais distante. E aí eu vou dizer, quando você olha para essa peça, quem vem à sua mente? Ela vai ter um bloqueio, porque se ela estava excluindo a pessoa, não vai vir. E aí eu continuo insistindo. Quando você olha para essa peça, quem vem à sua mente? Ela vai dizer, não sei. Vamos supor que não tinha o pai. E aí eu pergunto, essa peça representaria o seu pai? Aí ela vai dizer, não representa ele. Então olha para cá, para essas outras peças, escolhe uma peça que represente o seu pai. E aí ela vai pegar uma outra peça e vai colocar no campo. Observe que nós já temos aqui 8 peças no campo que precisam ser trabalhadas e nós vamos fazer a leitura disso, de acordo com o simbolismo de cada peça. Mas vamos supor que aqui ela ainda não tenha lembrado, mas essa daqui ela escolheu como pai, essa daqui ela escolheu como ela mesma. Verifique que há proximidade. Vamos supor que essa seja a mãe. Então ela é uma pessoa mais ligada ao pai dela do que a mãe. Conflitos com mãe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazê-la tomar pai e mãe. Então pai e mãe, se são essas as peças, por exemplo, representadas, tá? Então muito bem, e aí eu vou fazer o movimento de pai, movimento de mãe, e depois eu vou ver quais são as relações que ela tem com cada uma dessas outras peças aqui. Então vamos supor que ela escolheu essa peça para representar ela, e essa daqui ela escolheu para representar o esposo. Olha a diferença de tamanho. O esposo numa peça pequena, menos significativa no tabuleiro, né, no campo, e ela, a rainha. Vocês já sabem lá o simbolismo, né? Quem fez o curso sabe lá o simbolismo das peças e o que elas representam. Verifique o distanciamento dessa peça. Quem é essa peça que estava querendo ser excluída? Não é?
Então, quando a pessoa é estimulada, encorajada a dizer quem que vem à mente dela, de repente, no momento em que nós estamos fazendo aqui os movimentos, ela então, eu volto aqui, aí agora, quando você olha para essa peça, quem vem à sua mente? E aí ela vem, veio um ex-namorado, veio uma pessoa um desafeto, por exemplo. Então essa pessoa pode ser parente ou não, e ela está excluindo. Então nós não podemos deixar excluir, porque tudo aquilo que você exclui te persegue. Tudo aquilo que você foge te persegue. Sequestra energia psíquica. Então nós precisamos fazer esses movimentos. Então aqui está formado o campo exopsicanalítico com a pessoa representada, pai e mãe, que são as peças principais nas primeiras sessões. E aí a gente agora vai fazer o movimento de cada uma delas. Na apostila 6, vocês têm lá as palavras de solução, vocês têm lá as sentenças de transformação, as palavras de cura, para poder fazer o movimento e a reconciliação aqui, colocando a própria pessoa no lugar dela, no papel dela, enquanto as ordens do amor, na hierarquia, no equilíbrio de dar e receber e também no pertencimento. Observando se ela não está acumulando papel de mãe, papel de pai, se ela não está sendo, por exemplo, a mãe do marido, não pode. Se o marido está sendo o pai dela, né, substituindo as funções de pai, se o irmão ou uma irmã ou alguma outra pessoa da família está sobrecarregando alguma outra peça que está atingindo a ela. Então aqui você faz uma leitura exopsicanalítica sobre a dinâmica relacional, se está disruptiva, se está harmônica, se os papéis estão adequados, né? Se a percepção do inconsciente da pessoa em relação ao tamanho dela dentro do sistema familiar, aos papéis que é atribuído a ela, se ela está sendo mãe de irmão, mãe de mãe, mãe de pai, né? Tudo isso precisa ser observado e lá na apostila 6 tem as palavras de cura. Então a pessoa vai fazer a conexão com a peça do pai e aí eu vou lá olhar, tomar o pai, quais são as palavras? Então ela, pai, o senhor é o meu pai, eu sou a sua filha. E aí a pessoa vai repetir, o senhor é grande, eu sou pequena. E aí ela vai repetir. Isso vai fazer com que ela se perceba no lugar que ela precisa estar dentro da hierarquia familiar, não no sentido de quem é mais importante, quem é isso, quem é aquilo. Não, mas pelo sentido, na verdade, a precedência, né? Aquela que vem antes dela tem a preferência, é aquela que tem a precedência. Isso é suficiente para que a hierarquia dela seja respeitada. Então, uma filha jamais vai se colocar como pai do pai, chefe do pai, mandatária do pai. Ela pode ser até tutora se o pai tiver algum problema mental, alguma coisa que ele tiver inválido. Mas fora isso, o lugar de filho tem que ser respeitado. O filho não pode ultrapassar o lugar do pai, não pode ultrapassar o lugar de mãe. Então, filho precisa ficar no lugar dele. Mãe precisa ser a esposa, a mulher do pai, e não a mãe do pai. Então, mãe, a senhora é a mulher perfeita para meu pai. Pai, o senhor é o homem perfeito para... mas ele não foi bom um para o outro. Não tem isso a princípio não é uma dinâmica de sentença de juízo para dizer quem está certo e quem está errado. Não. É exatamente para entender que há uma dinâmica, há uma lógica na construção natural dessa dinâmica, desse sistema. Então eles são perfeitos um para o outro porque através deles, da união deles, do momento em que cada um se uniu, deu origem aos filhos. E há um propósito para a vida de cada filho. Houve um propósito. Em algum momento, eles se deram tão bem que tiveram um filho, por exemplo. Não é? Então isso não quer dizer que depois, ao longo do tempo, com o relacionamento perdendo o respeito, né, as decepções, aquilo tudo, isso vai tirar o brilho daquele momento em que foi perfeito. Então ela teve sim um momento perfeito um para o outro, e são as pessoas certas uma para a outra, porque o sistema entende daquilo que você precisa. Nem sempre o remédio que a gente quer tomar, ele é tão gostoso quanto a gente espera. É diferente de um suco de fruta, de uma bebida da sua preferência, é diferente daquele sabor do remédio, mas aquilo que você precisa tomar. Então, às vezes, as pessoas que a gente entende que não foram boas para a gente, ela pode, sim, em algum momento ter faltado respeito, porque ela não deu conta mais de ser o remédio que a gente precisava. Então, aí há as rupturas, claro. Não é o amor que sustenta essa dinâmica, mas é a forma de se relacionar. O respeito não pode faltar aqui, porque é o respeito que sustenta o amor. E é isso que nós vamos fazer, com que cada peça entenda o seu papel dentro do sistema e que haja respeito. Não precisa amar, mas tem que se respeitar, ok? Então essa é a lógica e os primeiros passos da montagem do campo exopsicanalítico.